que as 5 edições do ano passado foram de sucesso, então não poderíamos parar e este ano vamos ter mais 5 edições e contamos então que estejam presentes. Queremos agradecer ao nosso patrocinador, que é patrocinador desde o início, a Unitel, que voltou mais uma vez a apoiar este evento, e vou então convidar a Daniela, que é representante, para falar aqui. Obrigada. Bom dia a todos novamente. Não tenho muito mais a acrescentar ao que a Marlene disse, mas para partilhar convosco que nós, Unitel, enquanto patrocinador, vamos continuar a apoiar estes eventos, porque acreditamos que a experiência do ano passado foi muito positiva. Tivemos a possibilidade de partilhas de muitas experiências, de aprendizado, de fazermos também networking, que é muito importante para as nossas responsabilidades, como é óbvio. O núcleo RH aqui em Angola antigamente era muito pequeno, tem estado a crescer, e esta possibilidade que nós temos de partilha de experiências é de facto diferenciadora. Portanto, nós iremos continuar a puxar nestes eventos e acredito que a opinião é um pouco unânime aqui na sala, mesmo muitas caras que já tivemos encontros nos eventos do ano passado. Portanto, muito bem-vindos a todos à nossa primeira edição do ano destas partilhas de experiências. Obrigada, Daniela. Trouxemos aqui um tema pertinente, isso foi a opinião da equipa, não é? Da Atitude, mas depois ouvimos aqui várias pessoas e parece que é mesmo muito interessante e achamos que íamos trazer pessoas com diferentes backgrounds e diferentes países também para falarem deste tema e percebermos de que forma é que nós podemos contribuir para programas de plano de sucessão em Angola. Vou então passar aqui a convidar a Vanessa Castro, da Norse, diretora de Recursos Humanos da Norse, Denilton Jordão, diretor de Recursos Humanos da DP World Luanda, Irene Graça, diretora de Capital Humano do Dubai, e Edmundo Silva, que é diretor de RH do TVA. Muito bem, bom dia a todos. Então, antes de mais, o meu nome, como a Marlene já disse, é Vanessa Castro. Agradecer aqui à Marlene e à Atitude RH pelo convite. Hoje eu vou ser aqui moderadora deste excelente painel. Agradecer o convite e, sobretudo, agradecer também estes eventos que, como diziam há pouco, são eventos únicos e que nos permitem a partilha de experiências. São bastante enriquecedores para todos nós. Eu penso que não é fácil juntar tantas caras de recursos humanos numa sala e isto é um feito fantástico. E cada vez que nos vimos, ainda há pouco estava a dizer ao primeiro grupo, encontramos aqui já muitas caras conhecidas e algumas destes eventos em particular. Parece que só nestes eventos é que nos encontramos, que é precisamente a oportunidade para falarmos aqui sobre alguns temas muito, muito pertinentes. Então, feitos os agradecimentos, agradecer também aqui ao nosso painel de convidados, passar aqui às apresentações, vocês provavelmente já os conhecem, são caras conhecidas da nossa sociedade e aqui dos grandes temas de recursos humanos. Começar por Irene Graça, falar aqui um bocadinho sobre o seu background, licenciada em Recursos Humanos e Psicologia pela Universidade de Louisiana nos Estados Unidos. Tem também um mestrado em Gestão Estratégica de Recursos Humanos pela Universidade de Michigan, com mais de 20 anos de experiência em funções de liderança e de negócios. Tem um comprovado histórico de realizações na área de transformação e de negociação. Irene Graça juntou-se ao setor bancário há cerca de 5 anos, é atualmente diretora de Capital Humano do Banco BAE, Banco Angolano de Investimentos. Tem uma experiência de mais de 20 anos na área de petróleo e gás, aliás foi na Chevron que começou, que deu os primeiros passos. Foi ali que iniciou a sua carreira nacional, mas também internacional. Chegou a alcançar a função de Diretora-Geral de Recursos Humanos. Depois passou na Cobalt Internacional como Diretora de Recursos Humanos e também de Responsabilidade Social e Corporativa, e depois com uma passagem na Sona Angola EP por um curto período, mas como Diretora Executiva. E portanto aqui certamente vai ter muitas histórias para nos contar, algumas e lá chegaremos. Depois, mesmo aqui ao meu lado, Lenilton Jordão. Olá Lenilton, bom dia. Mestre em Administração de Empresas e Desenvolvimento de Negócios, com especialização em Finanças, portanto aqui um background um pouco diferente.
e também gestão de pessoas. Possui uma vasta experiência em recursos humanos, uma experiência que já conta com cerca de 15 anos, diversos setores, um perfil generalista e atua desde 2021 em Angola. Atualmente é o diretor de RH e sustentabilidade da DP World, Luanda. Bem-vindo. Depois, lá mais à frente, Edmundo Silva. Caracteriza-se por ser aqui uma pessoa observadora, apaixonada pelo desenvolvimento de pessoas, revela intensidade naquilo que faz, no seu trabalho, orientação para soluções ajustadas, forte capacidade analítica e, aqui já com uma experiência comprovada também no setor angolano. Já trabalhou em diversos setores, nomeadamente a área farmacêutica, o retalho alimentar, retalho especializado, logística, indústria alimentar, distribuição de medicamentos a grosso e bebidas alcoólicas e agora mais recentemente nos serviços. Lidera pelo exemplo e capacita as suas equipas para um desempenho de alto nível. Atualmente é diretor da Top Brands Angola. Já desempenhou também a função de gestão de projetos no Grupo Zahara, no tempo em que o grupo chegou a ter cerca de 8 mil colaboradores. Portanto, temos aqui um painel, como podem ver, com experiências muito diferentes, diferentes backgrounds, e todos eles vão falar connosco aqui sobre um plano, como a Marlene disse, pertinente, que não sei se já ouviram falar, planos de sucessão, e vamos então dar início a este painel. Bem-vindos a todos, espero que seja um enorme contributo para todos nós. Então, falando aqui um bocadinho sobre o tema principal do nosso painel, como penso que todos saibam, as pessoas e os nossos colaboradores saem da organização por motivos muito, muito diferentes. Assim, os mais frequentes, novos projetos de carreira, projetos de reforma, originam algumas saídas das empresas que por si só deixam, por regra, algumas vagas em aberto. E então vamos falar aqui um pouco como é que a empresa e a parte organizacional supera e preenche essas vagas dentro da vida da organização, quando pensamos também que estas saídas fazem parte do ciclo de vida das pessoas e da própria organização, ou seja, em determinado momento essas saídas já são esperadas, já são expectáveis. Vamos então ver, dependendo da pessoa, da vaga, como é que a empresa se prepara para estas saídas e como é que estrutura então os seus planos de sucessão. Se me permitem, vou começar aqui pela Irene Graça, estando aqui a trabalhar numa entidade bancária de enorme referência do mercado angolano, portanto, como é o caso do Banco Rai. Gostaríamos que nos falasse um pouco, em primeiro lugar, da sua experiência pessoal relativamente a estes temas. Como é que tem sido criar, gerir os planos de sucessão e, na sua perspectiva, o que é que deve ser um plano de sucessão e em que momentos é que isso faz sentido na vida de uma organização? Obrigada, bom dia a todos. Bem, isto é um tema, eu estava aqui a falar com o painel, que levávamos aqui o dia inteiro para falar sobre ele. Mas acho que a primeira reflexão que cada um de nós tem que fazer é, de facto, se já estamos a pensar nisso. Pela minha experiência em Angola e fora de Angola, e falo muito de um contexto que acho que a maior parte das pessoas que está aqui trabalha em Angola, é primeiro identificarmos o que é que nos previne nós temos um plano de sucessão. Crenças, o acreditar de facto se faz sentido, a necessidade de concentrarmos poder por estarmos numa função e estarmos nela vários anos e muito tempo, que isto provavelmente cria um status de conforto. Quando nós identificarmos aquilo que nos impede de ter um plano, nós provavelmente podemos perceber o que é que nos vai fazer ter um sucesso para ter um plano. Um plano de sucessão não é um plano de substituição. A maior parte de nós, nas organizações, faz um plano de substituição. Alguém reforma-se e nós estamos a procurar loucamente se temos alguém para o substituir. Alguém põe uma carta de demissão, nós temos 30 dias de aviso prévio e não temos ninguém internamente e temos que recrutar alguém para poder fazer. Isso são planos de substituição. Tem que haver uma diferença naquilo que nós fazemos para um plano de sucessão, que é um plano a longo prazo, que é um plano pensado e que é um plano experimentado.
Quando nós olhamos para as nossas organizações, a primeira coisa é perceber em que organização é que nós estamos e quais são as funções críticas dessa organização. Não estamos a olhar para pessoas, estamos a olhar para as funções que mantêm a continuidade do negócio destas organizações. Esta é a primeira lista e o primeiro diagnóstico. Não inclui só liderança. Atenção, nós muitas vezes olhamos para um plano de sucessão e pensamos que são os líderes, é o CEO, é os membros do board, é os diretores. Não. A todos os níveis da organização há funções bastante críticas que nós precisamos de ter. Este plano tem que ter esta lista de funções. Depois nós temos que olhar e perceber quem é que nós podemos pôr e identificar hoje para poder estar neste plano para substituir esta pessoa em 2 anos, em 3, em 4, em 5, o que for. Mais importante do que isso é nós experimentarmos este plano. Experimentar este plano parte pela identificação de pessoas, pelo desenvolvimento contínuo, acreditar de facto nessa transformação. E desenvolvimento não é só formação, é rotatividade de trabalho, é experimentar que eles façam coisas diferentes, mas ao mesmo tempo experimentar substituir estas pessoas temporariamente. Muitos de nós têm receio de ser substituído temporariamente por alguém, por várias razões. Mas outros não têm, mas também não fazem de forma genuína, que é desenvolver, que é capacitar, que é dar as ferramentas e de facto identificar cabos para podermos desenvolver. Isto é que é experimentar o plano. E eu acho que meus colegas têm outras coisas interessantes para dizer. O mais importante é perceber que nós pensamos neste plano, nós experimentamos este plano, nós fazemos este plano acontecer no dia a dia, não é anual, não precisa de um comitê. Mas, acima de tudo, nós percebemos que este plano é feito por pessoas que têm razões pessoais, que muitas delas estão lá, não sabem que estão para substituir alguém e que nós temos que tentar ver o risco deste plano ter que mudar várias vezes. E quando nós não temos as ferramentas todas, porque ele precisa de um conjunto de ferramentas, o mais importante é a tomada de decisão. Nós temos que ter alguém que nos ajude a implementar este plano, que acredite neste plano, que faz este plano funcionar. Porque senão nós vamos continuar a ter planos em papéis, e muitos de nós têm muito bonitos e softwares feitos com mapeamento dos potenciais e tudo isso. O que é que fazemos com eles? Mostramos a comissão executiva e depois dobramos e não conseguimos pôr em prática, porque alguém fica 10 anos na função, sai e não temos ninguém. Esta é a minha primeira abordagem. Eu acho que nós vamos ter aqui a oportunidade de falar, mas pensar seriamente na situação do plano de sucessão. Não é um plano de substituição, precisa ser bem trabalhado para a continuidade do negócio, para a transferência de conhecimento e para nós acreditarmos que podemos desenvolver outras gerações para as funções críticas. Muito obrigada, Irene. Antes de passarmos aqui a outro convidado, e olhando um pouco para o seu percurso, tendo uma experiência consolidada no setor petrolífero, estando agora no setor bancário, imagino que tenha imensas histórias para contar sobre este tema, mas conte-nos assim aquela que mais a marcou durante este seu percurso profissional relativamente aqui ao plano de sucessão. Eu tenho várias histórias sobre isso, umas que eu trabalhei e outras que eu fui fruto desse plano de sucessão. E a história mais marcante foi na Chevron. Agora, nós, e tenho que ser completamente aberta com vocês, nós no banco estamos a criar um plano de sucessão. Não vos posso dizer que nós já estamos a fazer um plano de sucessão. Identificamos a necessidade de o fazer e estamos a trabalhar nisso. Mas a experiência comprovada, eu trabalhei 21 anos na Chevron, que foi o que acabaram de dizer, e eu estava a ser preparada para substituir o diretor-geral da Chevron. Portanto, eu na altura entrei para a Chevron como recepcionista, nem sequer sonhei que pudesse atingir esta função num período curto, médio. Mas o que é engraçado é que os planos de sucessões eram tão bem feitos que nós sentíamos quando estávamos a ser preparadas para alguma coisa. Nós diziam imediatamente o que é que era. E eu estava a contar exatamente quando é que isto aconteceu. Foi um momento em que eu trabalhei várias vezes nos Estados Unidos em vários projetos que eu sabia que me estavam a preparar para ter contato com a corporação, conhecimentos da corporação, ter um conhecimento do negócio geral para poder voltar para Angola e, de certa forma, um dia chegar à função de diretora de recursos humanos da Chevron. E eu vou para os Estados Unidos com os meus filhos, vais para 5 anos, precisas estar lá a trabalhar em projetos da corporação. Eu estou toda contente e há um domingo no primeiro ano, portanto eu acho que vou ficar mais 4 anos, porque me disseram que eu ia para 5 anos de uma missão de serviço.
E há um domingo em que eu estou na Disneylandia com o meu filho na brincadeira e o telefone toca o presidente da empresa. E eu digo, bem, aconteceu alguma coisa, morreu alguém, só pode, domingo ligarem para mim. E eu estou a ver o meu filho no baloiço e o telefone, sim, olha, não, liguei, tu sabes que ele falava do diretor de recursos humanos atual, vai se reformar. Eu disse, sim, daqui a 4 anos. E ele disse, não, ele vai se reformar já. E eu disse, ok, e o que é que eu tenho a ver com isso? Eu ainda tenho mais 4 anos aqui. Pois, então era só para te dizer, e sei que estás no fim de semana, tens tempo para pensar até segunda-feira, que tu vais ter que voltar e substituí-lo. Este é um exemplo concreto que os nossos planos são planos que podem ser mudados a qualquer altura. Portanto, neste caso, não foi um plano mal feito, foi uma decisão pessoal de alguém que ia ficar mais 4 anos e resolveu antecipar a reforma. A questão principal é, eu não era a única que estava naquele plano de certeza absoluta. Mas provavelmente era a pergunta, quem é que estava mais bem preparado para assumir um cargo que mesmo não estando a 100% podia fazer. Neste caso deu certo, porque era muito mal. Eu até estava muito contente de estar lá e eu podia ter dito não quero. E a pergunta a seguir era exatamente quantas mais pessoas eu tenho no pool que eu posso fazer. Portanto, mais uma vez, estes planos não foram experimentados. O que aconteceu foi que eu interrompi a minha missão de serviço, voltei, substituí o diretor que estava há 19 anos na função. Foi meu chefe, esteve lá a vida inteira, portanto, nunca houve ali uma mudança. E criar a primeira situação que me fez pensar nisso foi que no momento em que eu me sentei ali, eu comecei a pensar que eram os meus sucessores desde o dia 1. E 4 anos depois eu saí. E eu tinha 2 pessoas indicadas para me substituírem. Infelizmente não deu certo, porque elas também foram embora da empresa. Mas isto é para vocês verem que o plano é um plano, ele tem que ser testado, mas ele tem que se pensar. E aí vocês vão perguntar qual é o número de pessoas ideal para estar num plano de sucessão de uma pessoa. Eu digo no mínimo 3, mas 3 consistentemente provadas e a percebermos que têm motivação de facto para depois um dia ocupar aquela função. Portanto, isto é uma das experiências que eu tive. Aconteceu comigo, mas vi outras experiências acontecerem em planos. Nós, no BAE, nos últimos tempos, temos olhado para as nossas funções do plano de continuidade de negócio. Estamos numa transformação a nível de banca, a nível de Angola, e temos que olhar não só para aquilo que são as competências que nós temos hoje, mas para o futuro. Temos feito um conjunto de... Eu às vezes digo esquizofrenia, porque as nossas transformações, quer da área comercial, quer das áreas técnicas, têm acontecido todos os anos. E isto porque nós queremos tentar ajustar, de certa forma, o nosso barulho para onde é que nós vamos, mas acima de tudo, perceber que nós hoje temos algumas competências internas, mas também algumas que não vamos ter que ir buscar lá fora para podermos ter um plano sustentável. Muito obrigada, Irene, mais uma vez. Como disse, não é só um plano, é o plano A, o plano B e o plano C. Penso que é sempre muito importante trabalhar em várias estratégias. Muito bem, Lenilton, então fala-nos um pouco, tendo em conta a sua vasta experiência na área de gestão de pessoas e tendo em conta também um pouco aquilo que já foi falado até agora, fala-nos quais é que são as suas estratégias, em primeiro lugar, para identificar as pessoas para esta pool ou os candidatos ao plano de sucessão e de que forma é que consegue antecipar ou prever de alguma forma se essas pessoas serão ou não aceites como líderes e até se querem ser líderes, como falámos há pouco, porque há algumas pessoas que são excelentes técnicos, excelentes executantes, excelentes elementos da equipa, com enorme potencial, que também precisam de motivação e precisam de planos de desenvolvimento, mas que simplesmente não querem ter a responsabilidade de liderar. Como é que faz? Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Esse tema é um tema muito rico, né? Ele tem muito conteúdo produtivo para discussão, né? Acho que a gente já estava conversando há bastante tempo. Eu trabalho com sucessão há muito tempo, em vários anos de negócio, e é sempre uma experiência positiva, porque cada plano ele é concebido, construído e ele é diferente um do outro, né? A gente não tem um plano estruturado em cada empresa de maneira única, né? Nós temos, no primeiro ponto que eu sempre trago como posição
é sentar com os diretores e com o presidente e, de fato, rever o planejamento estratégico. O que nós precisamos saber de uma empresa? Para onde a empresa vai para o futuro? Né? Por que nós precisamos de um plano de sucessão? E por que nós precisamos identificar talentos na nossa organização? Mas como a gente identifica talento? Né? Quem é o talento? É aquele profissional que entrega além da sua responsabilidade de uma maneira excelente, né? Comparado com um grupo de referência. Novamente, talento, aquela pessoa que entrega além da sua responsabilidade comparado com o seu grupo de referência. Então ele já é identificado como potencial. E como identificou essa pessoa como uma possível oportunidade para um programa de liderança ou para estar dentro de um plano de sucessão? Aí eu volto no planejamento estratégico. Né? Qual é o direcionamento da empresa? Nós somos uma empresa hoje, nós temos hoje mercado, nós estamos começando. Se eu sou uma empresa nova, eu não tenho nem condições de criar um plano de sucessão. Eu preciso me estabelecer no mercado, eu preciso entender o mercado, eu preciso ainda satisfazer o meu cliente e fazer com que a minha empresa ela tenha a oportunidade de crescer. Mas pensando no médio e longo prazo, né? Se a empresa crescer 30%, 40%, 50% nos próximos anos, como nós traremos mais profissionais? Como nós colocamos mais líderes na nossa organização? Eu sempre vou trazer pessoas de fora ou eu vou olhar o meu recurso interno? Aí onde inicia uma grande discussão com as grandes lideranças, o mapeamento das suas equipes. Então, basicamente, quando a gente olha internamente, dentro das empresas que eu trabalho, em diferentes modelos, eu sempre passo, no primeiro momento, a conversa com os diretores, com os líderes das áreas, quem são os seus talentos, quem são os seus potenciais e por que eles são seus potenciais. Aí eu faço a minha matriz de 9 box, performance, né? Entrega, performance, produtividade, para me entender se essa pessoa de fato ele é um potencial. A gente faz a conversa com a pessoa sem mencionar que ele está sendo visto como um programa de liderança ou como um programa de sucessão, mas eu preciso olhar quais são os gaps dele de desenvolvimento, eu preciso ter um plano de desenvolvimento individual para ele, onde eu vou trabalhar comportamento, comunicação, liderança, enfim, preparando ele para o futuro, porque ele pode ser uma posição potencial de liderança ou ele simplesmente pode ser um talento que eu preciso reter na organização. Né? E aí nós conseguimos ter as nossas análises de maneira semestral. Nós temos um programa semestral. A nossa avaliação ela é anual e semestral. Então no meio do ano a gente faz a avaliação do meio do ano, identifica como está a performance dos profissionais, das suas equipes. No final do ano nós fazemos a avaliação do final do ano e nós revemos o plano. O plano ele precisa ser revisto constantemente. Eu coloquei uma pessoa na sucessão e eu não fiz nada com ele. Surgiu uma vaga, o que eu faço? Como é que eu vou colocar essa pessoa naquela posição se eu não desenvolvi, se eu não trabalhei nenhuma competência nele, se eu não trabalhei o comportamento dele, se eu não fiz uma avaliação consistente da sua entrega? Como é que ele vai suceder alguém na minha organização? Então eu preciso estar consistente com o meu plano, né? Senão eu vou trazer alguém do mercado. É ruim trazer gente do mercado? Em alguns momentos sim, em outros momentos não. Por quê? Porque você trazer uma pessoa do mercado, ela só precisa, todo o pessoal que está no plano de sucessão, ou surgiu uma posição e ele não foi escolhido, ele precisa estar muito bem entendido o motivo que ele não foi escolhido. Se ele não entregou, se ele não performou, se ele não está preparado. É muito bom o exemplo que você trouxe. Porque no momento de uma empresa multinacional, grande, com um plano de desenvolvimento de 4 anos para assumir uma diretoria geral, a empresa identificar que a pessoa está preparada é fantástico, porque já tem essa conversa. Se a empresa da mesma forma trouxesse uma pessoa de fora e colocasse na posição, e aí você já tinha todo o entendimento que naquele momento você não estava preparado, estava tudo bem, correto? Então tudo é a base da conversa. O desenvolvimento e plano de sucessão ele é muito importante quando você concede, quando você estrutura, mas quando você comunica de maneira correta. E aí você olhar a definição do futuro da organização, né? Eu praticamente, eu venho do programa de sucessão. Eu entrei na primeira empresa que eu trabalhei, eu entrei como trainee. E fui desenvolvido durante 3 anos em diversas áreas para que eu pudesse em algum momento assumir uma posição, seja de um talento, ou uma posição de especialista, ou uma posição de liderança. E graças a Deus a gente vai crescendo nas nossas carreiras.
Mas é importante também, no momento da análise de sucessão, a gente saber a carreira do profissional. Porque nós temos profissionais muito bons, ele é um talento. E ele não quer ser líder. Ele quer fazer aquilo que ele quer fazer da maneira correta, porque ele é excelente naquilo que ele faz. Então nós temos a definição do Y, né? Eu vou ter uma linha sucessória de liderança, ou eu vou ter uma linha sucessória de técnicos especialistas, sênior especialistas, pessoas que eu sei que ele vai estar lá, é vamos lá, é o meu coringa naquela área, eu não mexo nele porque ele está sendo desenvolvido, mas ele não quer liderar pessoas. E o grande problema que nós temos hoje é justamente a gente colocar pessoas em cargos de liderança num programa de sucessão mal feito, onde a pessoa não quer ser líder, e aí, em vez dele estar contribuindo, a gente está acabando com a carreira da pessoa, ele está acabando com o time, e aí o programa cultural, a estrutura da empresa, ela começa a cair para um outro cenário, né? Então a gente se preocupa muito nisso, se preocupa de estabelecer um plano muito claro com as lideranças, a gente se preocupa de fazer as avaliações semestrais, anuais, a gente se preocupa em rever o plano anualmente. A gente se preocupa em ter um plano de desenvolvimento individual para cada uma das pessoas, coaching, mentoria específica para cada um deles, para que no momento certo da empresa crescer, a médio e a longo prazo, a gente de fato poder ter dentro do nosso mapeamento sucessório, dentro daquele pool de profissionais, qual o melhor daqueles que está preparado para assumir aquela cadeira. Se não tiver, a conversa vai ser muito clara com todos eles. Porque eles foram acompanhados, eles foram treinados, eles foram desenvolvidos. E aí trazer uma pessoa de fora pode oxigenar a empresa, mas pode ser também uma mensagem. Vocês precisam avançar cada vez mais na sua carreira, né? E é assim que a gente tenta manter a consistência na nossa organização. Na Angola nós estamos aqui há 2 anos, a gente hoje está há 2 anos em Angola, e nós assumimos o nosso terminal em março de 2021 com 700 profissionais. Já com 80 pessoas em cargos de liderança. Olha que legal, a gente está sempre no processo de desenvolver ainda o nosso negócio do futuro, mas nós estamos estabelecendo nossa concessão somente agora, depois de 2 anos. Por quê? Porque nós precisamos mapear esses líderes por 2 anos, fazendo assessment, fazendo avaliação, delegando metas, delegando responsabilidade, para a gente entender se eles estão de fato preparados para as posições atuais e para o futuro. E aí agora nós estamos mapeando em suas equipes quais são os talentos e como nós conseguimos trazer esses talentos dentro do mapeamento sucessório a longo prazo. E aí onde para a gente agora vai iniciar todo esse trabalho de a gente ter um plano consistente. E não tem mais nada importante que ter a congruência. O que é congruência? Nós precisamos ter a validação da alta liderança. Porque se o RH fazer isso sozinho, a gente vai começar a cair de vários outros processos. Já tive casos, por exemplo, também no passado, onde nós colocamos 8 pessoas dentro de um pool de sucessão. No momento de escolher o sucessor, o líder não escolheu nenhum deles, escolheu uma outra pessoa que não estava no mapeamento. A gente não deixou para ser congruente, para ser consistente com o programa, né? E isso por quê? Porque eu tenho a validação da alta liderança, para a gente manter consistência. Porque você tem uma pessoa escolhida, treinada, capacitada, desenvolvida por um longo período, e no momento de surgir uma posição, o líder fala, não, mas eles eu não quero, eu quero aquele não, né? Não faz sentido. Então a gente precisa ser congruente, consistente e ter a alta liderança, chancelar a sucessão. Porque a sucessão não é só do RH, é da organização. Quando a gente olha o futuro dos líderes da organização, a gente olha a preparação, a responsabilidade e o compromisso de toda a liderança. Alta liderança, presidência. E o RH é aquele que vai fazer acontecer, mas não é dele sozinho essa responsabilidade. Lenilton, muito obrigada. De facto, há aqui alguns temas. O RH não estar sozinho é fundamental, não só nos planos de sucessão, mas num conjunto de temas de recursos humanos. Falando um pouco novamente daquilo que é a sua experiência, primeiro, quer no setor da logística, transportes, também na construção civil. Já falámos aqui um bocadinho dos planos de sucessão, daquilo que devemos fazer, mas existem também momentos que as coisas não correm bem. Será que já experimentou algum desses momentos, talvez um feedback que não tenha sido bem absorvido pela pessoa, alguém que não tenha aceito o plano ou a proposta? E que conselho nos pode dar para evitarmos alguns dos erros que
podemos cometer quando estamos não tanto a criar o plano, mas talvez na fase de implementação, quando estamos verdadeiramente a implementar, o que é que pode correr mal e que conselhos é que nos deixa? Eu já tenho algumas experiências relacionadas a planos mal sucedidos por falta, no primeiro ponto, como eu falei, né? O primeiro, alinhamento e aprovação da alta liderança. Eu acho que esse é o primeiro processo. O segundo, o próprio RH ser congruente com o plano. Estabelecer o plano. Então, o plano ele não é simplesmente uma planilha de PowerPoint onde você vai colocar as pessoas que estão possíveis sucessores do futuro, pegar o plano e colocar na gaveta. Existe um trabalho a ser feito. Se o trabalho não for feito de maneira congruente e correta, é fadado ao fracasso. A sucessão ela é fadada ao fracasso. E eu sempre trago um processo. Você ter líderes fortes e uma cultura consistente, você vai ter um excelente trabalho numa empresa nos próximos anos. Você tem uma cultura ruim com líderes ruins, automaticamente a empresa está fadada a perder talentos, a perder grandes potenciais. Mas eu tenho vou trazer um processo um bom e um ruim, né? Um ruim, que não foi validado pela alta liderança, mas o CEO saiu, entrou um outro CEO e ele queria fazer ainda aquela questão de ser aceito pelos diretores, naquele momento de primeiro ano, tudo, e tinha um líder que era um especialista muito bom na área de tecnologia de informação. E surgiu uma posição de liderança e o diretor de TI sugeriu ele que não estava na sucessão para assumir a posição de líder de TI. E era muito claro que é uma pessoa que não tinha nenhum perfil de liderança, é uma pessoa que gostava de trabalhar sozinho, você via que ele era especialista. Teve todo o mapeamento, né, de todo o perfil dele, desenvolvimento dele, e a gente falou, essa pessoa ela não consegue liderar outras pessoas, ele gosta de trabalhar sozinho. Não, mas eu quero, e no momento eu cortei, falei não faz sentido. E isso subiu para a alta liderança até chegar no CEO, o CEO me chamou na sala, eu falei, não faz sentido. A gente tem uma série de outras pessoas mapeadas, ou trazer alguém de fora, eu acho que é importante para a área, mas eu acho que não é momento, porque nós estamos pensando numa área que é crítica, que é TI, falou muito bem, identificar posições críticas é essencial, e TI hoje em dia, ou há 10 anos atrás já era crítica, e decidiram colocar a pessoa no cargo de liderança. Não deu ano. 3 pessoas da área de TI pediu para sair, outra foi para o mercado. E o clima dentro da área ficou pesado, porque a pessoa que não olhava para os seus funcionários, que não dava feedback, que não fazia acompanhamento. E a gente voltou ao mesmo processo. Eu falei, eu não quero julgar, mas a gente já conversou isso há um ano, né? Vamos corrigir agora. Então, assim, ser congruente e consistente com o plano é essencial, né? Isso é um exemplo muito claro que eu vivenciei. E, por outro lado, eu tive experiência também de, da mesmo formato, a liderança querer colocar uma pessoa... a área, aí eu vou trazer um pouco da área portuária, né? A área portuária, ela trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, o porto não para. E temos muitos líderes nas áreas profissionais, supervisores de navios, supervisores de parques, supervisores de gate. Então, o pool de sucessão na área operacional no porto ele é muito grande. Então, de 30 líderes, provavelmente você tem 50 pessoas possíveis a ser sucessores, né? E o diretor de operações queria colocar uma pessoa que não estava dentro desse pool de sucessores. E da mesma forma, já com uma outra liderança, eu também cortei. Achei que não fazia sentido, porque era um desrespeito ao programa, a todas as outras pessoas. Isso também subiu para a alta liderança, mas o CEO validou. Não vai subir. Você tem 50 pessoas, mapeada, treinada, acompanhada, um plano estruturado. Por que você quer trazer uma pessoa que não está no plano? Não, porque ele se desenvolveu. Então tá, no próximo ano, você senta com o RH, coloca ele no plano de sucessão, e a empresa vai desenvolver ele no futuro. Eu achei fantástico. E aí onde você tem esse alinhamento. Então, é que eu falo, você não tem um processo igual todos os anos, ou em todas as empresas, mas sentir a empresa, sentir o futuro da empresa, sentir o momento da empresa, para preparar corretamente o líder do futuro, ele é essencial. Mas você vai ter ainda algumas pedras no caminho, é natural. O ego, a liderança, o relacionamento.
Mas ter um plano consistente te ajuda muito a você validar perante a alta liderança. Muito bem, obrigada pela partilha, foi de facto enriquecedor também. Agora passamos para o nosso convidado Edmundo Silva. Na qualidade atual que tem de diretor de recursos humanos da Top Brands Angola e com a experiência que traz, com a mochila que traz da Zahara, fala-nos um pouco de alguns fatores críticos que considera serem de sucesso para estes planos. Vamos olhar numa perspectiva positiva, qual é a sua visão e a sua opinião? Pronto, como aqui os meus colegas de painel já colocaram, primeiro, eu vou ser um bocadinho mais técnico sobre este tema, porque deram aqui experiências que eu revejo e concordo a 100%. Primeiro, ter o apoio do Conselho de Administração ou Conselho Executivo é crítico para todos os projetos, mas neste, mais importante do que muitos, é mesmo crítico nós termos o apoio do Conselho de Administração, porque eles é que passam a cultura e nós, enquanto especialistas de recursos humanos, temos o papel de disseminar essa cultura. E com isso é muito, muito importante nós termos o apoio deles em todos os aspectos, quando estamos a mapear, entender exatamente quais são as funções críticas, entender exatamente o que é necessário destas funções críticas, porque muitas das vezes nós fazemos ali descrições de funções, mas depois há um perfil específico para a função, porque o diretor de RH há muitos, mas para uma organização há um perfil específico para o que o diretor de RH deve fazer. Umas organizações gostam de um diretor que abraça mais as pessoas, noutros sítios gostam de um bocadinho mais analítico, então é crítico nós temos o apoio do Conselho Executivo / Conselho de Administração. Para além disso, é crítico, mais uma vez, nós temos os processos e sistemas bem definidos, as pessoas entenderem não só o seu papel no seu dia-a-dia, mas também o que será esperado deles no futuro. Então, a nível de processos e sistemas, temos as pessoas bem capacitadas nesses aspectos e, como disse aqui os meus colegas de painel, a formação, a consistência, o acompanhamento destas pessoas. Esses 3 pontos eu creio que são os mais críticos para nós conseguirmos ter um mapa de soluções ou um plano de soluções bem definido, claro e com sucesso. E para além disso é a comunicação e a transparência com as pessoas. As pessoas têm que entender que houve aqui 2 casos diferentes, em que um era mais as pessoas entendiam ou sentiam que faziam parte e o outro que as pessoas sabiam que faziam parte desse plano de solução. Mas eu acho que nós temos que garantir que as pessoas sabem quais são as suas expectativas para o futuro e tem que ser claro para elas, para que não haja para que se sintam defraudadas no futuro, ok? Então, para nós termos planos de solução com sucesso, é muito importante nós termos estes 4 pontos bem definidos, claros e comunicados às pessoas. De forma muito curta e objetiva, eu creio que é isto. Muito bem. Muito obrigada. Então, já falámos aqui algumas vezes sobre os planos, como criar, o que fazer, o que não fazer, que riscos tentar evitar. Então, e em que momentos, na sua opinião, Edmundo, não devemos pensar num plano de solução? Em que momentos críticos é que devemos dizer não, o plano de solução não é indicado para este caso? E de que forma é que nós vamos explicar isso ao nosso grupo de colaboradores? Para que não gere tal desmotivação, aquele zoom dentro da organização. Mas nós tínhamos pessoas que podiam assumir esse papel. Em que momentos é que tomamos essa decisão e de que forma é que trabalhamos internamente o grupo de colaboradores para que não gere esse desconforto? Sim, mais uma vez, em momentos em que a organização está a passar por uma transformação, imagina, nós já temos um plano de solução a decorrer, mas por questões do mercado há necessidade de nós criarmos de transformarmos um bocadinho a organização e com isso transformar algumas funções, seja dar mais responsabilidades, principalmente quando damos mais responsabilidades ou outras necessidades e vemos uma necessidade de suceder alguém naquele momento. Não é ideal nós estarmos a fazer, ou seja, suceder já. Mais vale, mais uma vez, olhar para o mercado, ver o que é que o mercado tem
e ver se conseguimos adaptar alguém àquela função. Porque o mais importante, mais do que termos as pessoas felizes e satisfeitas dentro da organização, é muito importante nós conseguirmos ter as pessoas certas no momento certo. Então, quando isto acontece, quando sentimos que há uma necessidade de mudarmos ali um bocadinho o que é o escopo da função, não é o momento certo para nós estarmos ali a dar, como se diz, passos maiores que as pernas. Então, nestes momentos, eu me sugiro que seja feita uma solução já. E para garantir que as pessoas não se sentem desmotivadas, mais uma vez, como eu disse, um dos pontos anteriores é a comunicação. Nós temos que comunicar às pessoas, nós temos que ser transparentes. Mais uma vez, nós sendo agentes da disseminação da cultura da organização e do que vem de cima, e nós somos as pessoas que temos que garantir que as pessoas sentem no dia a dia a cultura da empresa e o que é esperado da empresa, nós temos que, por via da comunicação, garantir que isto é passado e muitas das vezes as pessoas só se sentem desmotivadas porque não entendem o que é que está a acontecer. E nós, enquanto líderes, temos esse papel de conseguir comunicar bem e gerir expectativas das pessoas. Muito bem, obrigada pela partilha, Edmundo. Então, e agora, antes de passarmos aqui às considerações finais, eu iria questionar a nossa sala, se têm aqui algumas questões que queiram dirigir aos nossos convidados. Bom dia a todos. Tenho uma questão. Tem a ver com o programa ou o plano estratégico de sucessão. De quem é a responsabilidade, para além daquelas formações que são importantes para desenvolver o recurso, seja comportamentais, eu queria perceber se o atual líder tem algum papel, alguma função também em preparar o seu sucessor, porque às vezes pode haver resistência, né, como referimos no início, ou não necessariamente resistência por não querer ou por não ter muito jeito para desenvolver pessoas. Como é que isso funciona? Se esse líder não tiver essa capacidade, quem é que cobre, quem é que faz esse papel de fazer esse acompanhamento? Muito obrigada. É para algum dos convidados em especial ou podem responder todos? Podem responder todos, partilhar um bocadinho da experiência de cada um. Obrigada. Bom, na minha opinião, assim, o líder é o principal responsável de identificar e apoiar a formação do trabalhador, né? Quando nós sentamos, né, no meu caso, quando eu sento com um diretor ou um líder para discutir sobre a sua equipe, identificar quem é o talento da equipe dele ou quem ele vê como potencial futuro na organização, eu trabalho com o modelo 70-20-10. 70% da avaliação dele, learning by doing, todo dia. 20% eu vou trabalhar com a percepção das outras áreas sobre aquele líder ou aquele potencial específico. E 10% vai ser desenvolvimento, seja um treinamento, uma mentoria, um coach, enfim, né? Mas se ele não tiver ainda ninguém na área dele que ele vê como potencial, ali eu considero uma função crítica, porque ele não tem ninguém escolhido ainda, né? E você escolher alguém, mesmo que ele não está preparado para colocar um plano, você está dando um tiro no pé. Você está fazendo uma escolha muito errada, porque nós vamos colocar uma pessoa que você nem sabe se está preparado, você nem sabe se é potencial, que não tem performance para desenvolver para quê. Então eu prefiro deixar aquele setor sem ninguém, até que ele identifica, né, alguém dentro da equipe dele que consiga avaliar. Um outro ponto que o RH ajuda bastante é identificar funções transversais de outros departamentos, pessoas que tenham uma formação, uma qualificação ou que está sendo potencial em uma outra área, que ele pode mudar de área e poderia, por exemplo, ser um potencial naquela função ou naquele departamento. Mas basicamente o líder é o principal responsável, não é a responsabilidade do RH escolher o sucessor dele. É ele que precisa escolher. Ele é avaliado por isso? Ele é avaliado por isso, porque se a empresa, na minha visão, tá? Se a empresa está em crescimento, ela tem a longo prazo uma perspectiva de crescer,
Nós temos dois caminhos. Ou ele precisa identificar alguém para ele poder crescer, ou ele vai continuar na posição que ele está e eu vou trazer alguém para assumir uma posição maior que a dele. Então isso é um compromisso que a gente faz, né? Não é um compromisso simplesmente do RH e da empresa, mas é um compromisso do funcionário também. Então quando a gente senta para falar sobre sucessão, ele precisa entender que é 50-50, sabe? A empresa tem 50% de responsabilidade e o profissional tem 50% de responsabilidade. Na nossa posição como empresa, nós vamos garantir 100% dos nossos 50%, mas ele precisa garantir 100% dele também. Por quê? Porque senão a gente vai começar a criar uma série de ações e programas que ele não está preparado, ele talvez não quer, ou ele acha que aquela posição para ele está suficiente. E a gente estava até discutindo isso aqui hoje no café, na manhã. Nós temos alguns riscos também. Tem muita gente que está naquela posição de liderança e ele tem medo de perder aquela cadeira. Porque ele vai para uma posição maior, que ele precisa entregar mais, que ele vai ser cobrado por isso, mas ele tem medo de subir, então ele quer ficar lá. E ele não quer que ninguém suba também. Porque para ele está confortável. Então, aí onde entra a estratégia da empresa, do recursos humanos, de fazer as mudanças que tem que ser feitas. Só para complementar, concordo totalmente com isso. O que é importante, e num caso como esse, nitidamente nós temos casos de líderes que não sabem ser coach, não sabem desenvolver, provavelmente não querem. Os recursos humanos são facilitadores deste processo e muitas das vezes o plano está a ser criado porque nós não o queremos mais ali, mas não temos ninguém para substituir. A atenção que tem que se ter é no momento em que nós estamos, em que nós precisamos exatamente dele e vai fazer um bom trabalho, ou eliminá-lo completamente da equação, porque nós também precisamos de o transformar para ele ir para uma outra área e vamos substituir outra pessoa. Esta é exatamente a linha tênue em que nós, com o plano de ter sucesso, a pessoa que trabalha diretamente tem que estar ali ao lado e reforçar isso, mas há situações, e não são situações normais, são de emergência e críticas, em que nós estamos a criar um plano porque precisamos de tirar aquele líder dali daquela função imediatamente. Não o fizemos bem antes, precisamos de identificar como é que nós facilitamos esse processo de forma a não criar nem disrupção para um lado nem para o outro, e que conversas é que nós temos aberta com esta pessoa para perceber que isto está a acontecer e precisamos de ajuda, de não interromper o processo pelo menos. Culturalmente, e digo isso porque eu sou angolana, nós não gostamos de ter conversas de confronto, nós não gostamos de expor o problema para arranjar a solução. Então pomos tudo num papel e deixamos o papel acontecer. Não vai acontecer. Não vai. Algumas das vezes nós vamos ter que dizer que temos aqui há 2 anos, há 3 anos, as coisas não estão a acontecer, precisamos que nos ajude a identificar alguém com potencial para fazer isso. Nós vamos tentar consigo trabalhar em algo que está mais de acordo com o seu perfil e até pode não ser liderança, pode ser o técnico especialista, o assessor, o que for. Estas conversas nós temos que ter num plano. Estas e todas as ferramentas que identificam o potencial e o não potencial das pessoas. De forma muito objetiva, a responsabilidade recai maioritariamente, do meu ponto de vista, recai maioritariamente no lado do líder. E dentro destes planos de sucessão, algo que nós sempre contemplamos, quando digo nós, que eu sempre contemplo quando estou a falar com a minha equipa, é garantir que a própria chefia tem informação de como ser coach ou como passar a informação. Quando nós fazemos avaliações de desempenho, etc., há sempre aquela ação de esclarecimento de como deve agir, como não deve agir. Com os planos de sucessão é o mesmo. Nós devemos sempre garantir que a pessoa que ali está tem de saber como passar essa informação, como ser coach, quais são os pontos, quais são os milestones que nós colocamos no lugar para fazer o próprio feedback com o líder, porque o plano de sucessão não pode ser só visto como um mapa onde nós temos as pessoas que vão tirar do lugar dos outros. Nós temos que olhar também para as pessoas que estão naquela função e entender qual será o percurso desta pessoa, e muitas das vezes o percurso envolve tudo que é o sistema integrado de RH. É a formação, é a avaliação de desempenho, é a gestão da carreira e tudo o que está à volta. Então, no meu ponto de vista, nós temos que garantir tudo isto, não só olhar para a pessoa que vai estar ali a seguir, mas também a pessoa que está no lugar neste momento. Temos ali mais uma questão. Na verdade, eu gostaria de ir ao painel que fala
falassem um bocado dos vícios na operacionalização do plano de sucessão e também que falassem um bocado da remuneração dos principais talentos mapeados no plano de sucessão, porque também é um tema, infelizmente, eu vejo organizações em que pessoas que vão mapear no plano de sucessão têm uma remuneração quase que 300 ou 400% diferente da posição que ele deverá suceder. E também que acaba por ser uma forma de motivar e de mostrar aos talentos que de facto a empresa está pronta para, ou tenciona investir nele, não só do ponto de vista de formação e exigências, mas também garantir que efetivamente é uma forma de o motivar a querer continuar dentro da organização, até porque o mercado também está aí e também está à procura de melhores, está à procura de talentos para as suas organizações, e que efetivamente temos que criar primeiramente o comprometimento das pessoas em querer fazer parte da nossa organização e ter um complemento a longo prazo. Primeiramente essa parte da remuneração e depois a parte dos vícios. Por exemplo, os vícios que algumas vezes já vi em muitas organizações também, tem que ver com, por exemplo, a chefia querer formar alguém igual a ela. Basicamente, a minha forma de trabalhar é esta, minha métrica é esta, então as pessoas que estão a suceder têm que ser assim. Então é muito importante também vermos que, pelo menos do ponto de vista de gestão, existem várias formas de gerar resultados. Eu posso fazer de uma forma diferente, ela leva menos tempo, sou mais eficiente. E a tua forma também do mesmo resultado leva mais tempo. Então, gostaria que falasse um bocado desses vícios que tem um programa e também a parte de remuneração, que deve ser associada, eu acredito, na minha visão, que deve ser sempre associada à expectativa que temos também das pessoas. Bem, eu tenho que ter cuidado às vezes com aquilo que eu digo, que eu sou uma revolucionária de capital humano. Tenho que ser completamente sincera. As pessoas que trabalham comigo aqui estão a olhar para mim porque sabem. Eu vou começar pela parte da remuneração, porque isso também é um vício. E deixa-me dizer especificamente, eu acho que nós temos que olhar para a identificação de um talento, de um potencial, por si só, como uma compensação, como uma valorização, como um reconhecimento. Não concordo que se tenha que pagar alguém para estar numa lista de talento. Não faz sentido absolutamente nenhum. Nós pagamos as pessoas por competências, por demonstrar e por entregarem. Se nós identificarmos alguém que tem exatamente aquilo que aqui o meu colega de painel disse, todo o perfil para estar numa lista de sucessão, por si só já é um reconhecimento e valorização. E muitas vezes paga-me o cansaço de fazer mais. Porque lá para a frente, e se eu amanhã puder continuar e consistentemente entregar para aquela função que eu vou discutir é que me vai pagar um valor diferenciado. Isto é uma coisa. Portanto, vamos separar a remuneração e identificação. Isto é um bocadinho como eu querer mandar alguém para a formação e eu tenho que pagar pelas horas que ele está na formação. Atenção, temos que tirar isso. Relativamente àquilo que chamou de vício da própria pessoa, eu levo isso tudo numa questão da preparação das pessoas, dos erros humanos que nós cometemos. Eu sou do Benfica e quem joga no Benfica é melhor para estar ao lado de mim. Eu sou uma pessoa que gosto de ir à noite e fumar uns charutos e a pessoa que fuma é a pessoa que me vai substituir. A minha amiga do quarto a quarta é a única que vai. Totalmente padrões que não estão escritos em nenhuma competência de seleção. Mais importante em manter um plano é perceber como é que integradamente todos os sistemas de RH funcionam. Porque um plano de sucessão é um recrutamento interno, que também pode ser externo. E quando nós estamos a fazer seleções, e muitas das vezes para funções de liderança, que normalmente é o mais crítico na altura que nós perdemos alguém, pensem mais nas competências sociais e comportamentais. Cada vez que nós subimos na pirâmide, nós, por mais que tenhamos 2 licenciaturas a nível técnico, financeiro, o que for, cada vez mais precisamos de exercer e demonstrar competências sociais e comportamentais. E isto, por mais que as pessoas digam que é soft skill, é o mais hard para treinar. Nós temos que transformar pessoas na forma como eles comunicam, na forma como eles tratam, na forma como eles identificam, na forma como eles levam uma cultura, na forma como estão.
E isto não se aprende numa escola, aprende-se numa organização, dentro daquilo que são missão, valores e o que essa organização vê, como é que eu caso com isso. E esta identificação destas pessoas não pode ser porque ele é um expert em finanças, ele é um expert em arquitetura. Não, mais do que isso, é como é que ele demonstra isso, é como é que ele passa esse conhecimento, é como é que ele aplica no dia a dia. E este é o trabalho que nós temos que facilitar para termos um bom plano de sucessão. E não olharmos só o próximo na linha, mas o que de facto está mais bem preparado para assumir aquela função. Se for de liderança, muitas competências sociais e comportamentais que nós todos os dias precisamos de continuar. A remuneração é uma consequência. Eu não vou pagar alguém para incentivar para estar num plano de sucessão. Atenção. Eu, por ser reconhecido, identificada para este plano, já é uma remuneração não quantificada, não é um dinheiro, mas é um reconhecimento. Eu tenho que me sentir feliz por isso. Esta é a minha opinião, muito pessoal, eu acredito nisso, mas eu vou deixar os meus colegas falarem sobre aquilo que pensam. Eu concordo 100%, só queria complementar assim, grande erro, que eu vou começar pelo erro para depois ir para o salário, tá? Um dos grandes erros que eu vejo assim, é que as pessoas precisam, quando a gente vai conceber uma sucessão, o primeiro ponto que você tem que trabalhar é esquecer estereótipos, tá certo? Não é que a pessoa ela é formada em Harvard ou tem 2 idiomas, ela está no seu plano de sucessão, não tem nada a ver. É identificar potencial e performance. Quem são as pessoas dentro da sua equipe ou da sua empresa que trabalham com potencial e performance. O grande erro também de você se comparar com o líder querer formar, a primeira pergunta que você faz para o líder desse é saber assim, qual o legado que você quer deixar. Porque muitas vezes ele pode ser mal visto pela equipe dele. Como é que ele vai formar uma equipe dele, para alguém da equipe dele para ser igual a ele, se a equipe dele não gosta dele, por exemplo? Não faz sentido, certo? Então o primeiro ponto assim, é entender qual é o legado que você quer deixar. Quando a gente trabalha uma associação de pessoas, a gente tem que ter o seguinte, você está saindo desse processo ou você está entrando num processo desse. Vamos lá, escolhi uma pessoa no meu plano de sucessão para ser líder. Ele já passou por um desenvolvimento, né, anterior, ele já passou por alguns trabalhos de mentoria, de coaching, ele já foi acompanhado pela empresa. Então ele vai também para um plano de liderança, ele vai fazer formação de liderança. E nós vamos ter as conversas claras com ele, qual o tipo de líder que ele quer ser. Autocrático, burocrático, liberal, educador, né, para que ele consiga construir o seu legado. E aí, assim, a gente separa, eu estou substituindo uma pessoa que é muito bem vista pela equipe, eu tenho que fazer muito mais do que ele. Porque eu tenho que entregar muito mais do que ele entregou, para eu também ser bem visto pela equipe. Agora, se eu assumo uma posição e eu faço o que o meu líder fez, por exemplo, se o líder não te delegou, conversa com a equipe, não promove encontros ou ações de engajamento, você simplesmente vai estar assumindo uma posição por assumir, por um nome, por um cargo. Então a gente sempre fala assim, quando a gente trabalha vícios, é trabalhar, esquece os modelos antigos, porque tem muitos modelos antigos de sucessão que já não vai além mais hoje em dia. Você quer ser líder? Líder é um exercício, é uma essência muito grande, então assim, entenda que isso tem uma responsabilidade muito grande por trás. Então qual o legado que você vai deixar para ser líder? Não é só pelo cargo. E aí eu não acrescento nada que você falou sobre salário. A única coisa de salário, eu acho assim, a pessoa ela já está num plano de sucessão, ela já está tendo investimento da empresa para a formação dela e para o desenvolvimento dela. Então quando ela assumir de fato, a empresa precisa também trazer para ela a remuneração adequada para aquela posição. Eu vou ganhar a mesma coisa que ele ganhava, depende. Existe uma série de fatores. Se eu tenho um líder que está numa posição há 20 anos de empresa, com vários reajustes salariais, seja de acordo coletivo ou de inflação, vamos lá, é um líder que ganha, vamos dar um exemplo, 5 milhões, eu ganho hoje 300 mil, eu não vou ganhar 5 milhões. A empresa vai fazer um plano de crescimento ao qual ela vai me equiparar ao peso da responsabilidade daquela função e a remuneração necessária ao qual eu preciso receber. Então, mas isso é a última análise. Só depois que a pessoa foi escolhida, que entra a avaliação salarial. Mais uma vez, os meus colegas foram muito específicos e com exemplos muito claros. Então, mais uma vez, vou tentar dar aqui
uma resposta um bocadinho mais técnica. Que, no que diz respeito aos vícios, uma forma fácil de tentar quebrar alguns vícios é ter 3 sucessores para uma função, é ter painéis que vão também acompanhar isto. Se tiveres um painel em que tens o líder, tens o RH e potencialmente alguém que seja independente, consegues logo quebrar qualquer tipo de dúvidas que possa vir. No que diz respeito à remuneração, depende. Não concordo também que a pessoa tem que ser remunerada. Ou seja, há 2 aspectos aqui, que é a remuneração enquanto foste identificado, agora vamos te pagar mais X. Isso não me parece o mais correto também, mesmo a longo prazo. Não concordo muito. Eu acho que as pessoas têm que receber o salário certo pela função que exercem naquele momento, não porque foram identificados, porque senão aí também torna-se num caos. E para o futuro, a pessoa concorda 100% com o que o meu colega disse, que é que hoje ganha 300 mil, não quer dizer que amanhã vais ganhar 5 milhões, tens que ganhar exatamente pelo que tu exerces e o valor que tu agregas à empresa. Tem que ser muito curto e objetivo do meu ponto de vista isto. Bom dia, eu sou o Maurício Sebastião. Eu tenho aqui algumas reflexões para fazer e se calhar vou deixar algumas por último. Na verdade, eu acredito que os talentos devem saber que são talentos. É claro que nós temos que ter sempre um cuidado de, como costumo dizer também, que eles não tenham a vaidade suficiente para sair de talento para talento. Também dizer que nós, enquanto pessoas que olhamos para as empresas responsáveis de recursos humanos, gestores, temos de nos preocupar com o crescimento da empresa e a associação ela é parte deste crescimento. Mas também temos de saber efetivamente que as empresas têm planos, as pessoas também têm planos. E muitas das vezes nós planeamos para essa pessoa 4 anos para aposentar e ele se aposenta em 1 ano. E temos que chamar alguém imediatamente. Exatamente. Deixa-me dizer também o seguinte, quando nós olhamos aqui na nossa realidade, o nosso país é muito jovem. Nossa estrutura é muito jovem, a maioria das pessoas que estão aqui eu já conheço há alguns anos destes fóruns e muitos estão na função há muito tempo. Uns por causa da questão salarial, porque o salário faz falta, né? E não faz parte de vício nenhum, faz falta. Outros porque o status quo é muito importante. Como é que nós, nas nossas organizações, desmontamos o tema do salário? Porque eu concordo que se nós tivermos uma transparência da tabela salarial, da massa salarial e entre outros, nós claramente conseguimos acoplar quem for a segurar aquela função, ele fica ou com o mínimo da tabela salarial, okay, ou com o que a empresa define para aquela função. Então não vamos dar 300 mil coisas para uma pessoa que vai entrar para uma função cujo o mínimo é 5 milhões. Entendo que seja importante ver a questão da experiência, dos anos de trabalho, mas vamos tentar sempre trazer ou igualar o grau de importância que esta função tem. Então, é isso que eu queria entregar. Alguma consideração? Obrigada. Eu tenho sempre considerações. Isto como não é um debate, senão eu tinha muitos debates com o Núrio, então nós íamos para a frente e tentar, e vou fazer as minhas últimas considerações, porque acho que nós temos aqui um tempo limitado. Eu acho que primeiro é o pensamento integrado. Não se pensa em plano de sucessão sem pensar em todos os outros processos que incluem remuneração como consequência. Portanto, e começa no recrutamento. Capital humano, e digo isso que agora são os novos slogans, tem que se fazer sentir como tal, mas tem que ser um casamento em que as peças funcionam. E nós falamos do plano de sucessão e quantos processos foram aqui enumerados? Desde
seleção, o mentorado, a avaliação de desempenho, identificação do potencial. Isto são coisas que têm que estar integradas. A primeira coisa é nós transformarmos os nossos líderes. A nossa organização tem que ter uma liderança que acredite e, de certa forma, faça acontecer estes processos que não são da DCH, são de todo o capital humano e todas as pessoas. Este é o primeiro ponto. E o capital humano tem um papel muito fundamental. Nós não tomamos decisão. Nós temos que ser bons influenciadores. Temos que ter a capacidade de não desistir e poder vender, porque isto é um produto que nós vendemos e um serviço, para convencer a quem toma a decisão a comprar e aplicar. Este é o primeiro ponto. Segundo, quando nós estamos a falar de planos de solução, nós temos que perceber que algumas pessoas neste plano, com o tempo, podem sair dele. Não são escritos em pedra, daí o meu debate do dizer ou não se é talento está no plano de sucessão. Temos aqui várias ondas, mas a atenção de perceber qual é o momento certo e porquê é que nós temos ou não temos alguém neste plano. O plano não é escrito em pedra, dissemos que tem que ser revisto constantemente. Não vamos correr o risco de fazer um plano que precisa de um comitê extenso para poder coisas. Temos de fazer um plano que diariamente é acionado, em que ele vai fazendo, e estas mudanças da reforma antecipada, da decisão de sair e ir abraçar um outro desafio, ou eu não quero ser líder e tu estás no plano, nós temos de estar atentas a isso, sem necessariamente perceber que estamos a tirar o apoio. É um plano vivo, tem que ser feito com pessoas que entendam e percebam as consequências na vida das pessoas, porque tem a vida das pessoas. O meu plano a mim custou-me ficar muitas horas sem o meu filho, abdicar de várias coisas e sem remuneração. Sem remuneração. Porquê? Porque eu tinha a expectativa e sabia que me estavam a preparar e a desenvolver para alguma coisa que eu também não fui informada. Mas eu queria, eu tinha ambição. Eu podia ter abdicado e dito, não, eu sou mãe, tenho um filho pequenino e eu vou abdicar. Escolhas pessoais têm que se levar em conta, por isso é que nós temos que ouvir muito as pessoas neste plano. Nós temos que tentar ver a motivação. E por isso nós temos que olhar para isso tudo num plano que é contínuo, que é fluido, que tem que ser revisto, tem que ser experimentado. Eu posso determinar que a Joaquina vai me substituir e na primeira ou segunda vez que ela me está a internar, ela é um desastre. Torna-se uma pessoa autoritária, a equipa começa a fugir, eu começo a perceber o que é que eu faço com esta pessoa. Eu não tiro logo do plano, eu vou tentar identificar competências que eu possa desenvolver para que, de facto, quando ela me substituir um dia, não ser o desastre que acabamos de falar e as pessoas não saem da organização. Portanto, tenham atenção a isso. Sei que nós tínhamos muito mais e podíamos falar mais, mas acima de tudo pensem, quem não tem, é importante começar agora. É importante começar agora, quanto muito não seja pensar nas vossas 10 funções de liderança mais críticas, 10 funções de liderança intermédia mais crítica, comecem com 30, 50 funções. Depois podem aumentar o plano dependendo do tamanho da vossa organização. Isto serve para organizações privadas, para públicas, como familiares. Por mais que a gente ache, não, isto é coisa de família, o meu irmão não vai substituir o teu irmão, pode ser um desastre. Se calhar o teu primo é melhor para a continuidade do negócio. Então temos que ter atenção exatamente na identificação das funções, pessoas é que nós pomos e como é que nós experimentamos esse plano para ele se tornar um plano que vive, que sobrevive e que respira. Muito obrigada. Muito obrigada. Peço também algumas considerações finais ao Edmundo e depois ao Milton. Certo. Primeiro, eu acho que nós, enquanto RH, nós temos mesmo que nos pôr no lugar do negócio, como donos do negócio também, como disse há pouco. Nós temos a responsabilidade de disseminar a cultura da empresa, então nós temos que nos colocar no lugar do negócio e começar a entender como é que os nossos modelos ajudam a empresa ou como é que os nossos modelos desenvolvem a empresa. É muito importante nós começarmos a fazer esse tipo de exercícios e como a doutora Irene bem disse, se nós não temos planos de sucessão hoje, é importante nós começarmos a pensar neles, porque eles é que sustentam a empresa. Por vezes nós não vemos ou não conseguimos calcular o impacto de nós não tomarmos estas decisões enquanto é cedo, então vemos ali quebras no negócio e só olhamos,
uma quebra. Mas na realidade nós podíamos ajudar mais e fazer mais se nós começarmos a sermos mais proativos em vez de sermos reativos. E como tudo, todo o sistema integrado de RH tem que estar associado a isso, mas se nós não começarmos a pensar nisto já, podemos ter problemas para o futuro que podiam ser evitados. Então é muito importante nós começarmos a garantir que temos toda a gente envolvida, temos mais esta conversa na organização. Culturalmente nós não temos essa questão de, mesmo a nível familiar, dos testamentos e etc. E pode ser uma conversa que não é muito confortável para todos, mas é muito importante nós começarmos a garantir que nós temos uma solução bem montada. Mais uma vez, como eu disse, a solução não é só sobre os sucessores, mas também é sobre os líderes que estão nas funções naquele momento. E basicamente são essas as minhas considerações. Essa questão de comunicar ou não é uma questão muito sensível, né? Uma coisa que eu trago, talvez como um ponto principal, é não gerar expectativa no profissional, porque senão você vai trazer a responsabilidade para o RH, né? Então é importante mapear o profissional, é importante para que consiga olhar de fato como pode desenvolver a empresa, mas o risco de comunicar ele pode voltar ao recurso humano se o plano de fato não for feito de maneira correta e não está congruente. A mesma forma, por exemplo, você colocar um sucessor para um líder de contabilidade sabendo que o contador dele só vai sair da empresa quando se aposentar. Certo? Então é a mesma coisa. Então assim, a gente precisa ser consistente, ter uma relação, uma conversa muito boa com os profissionais, para que você consiga manter a retenção, em primeiro lugar, desses profissionais que são identificados com potencial. E a expectativa futura só cabe à empresa se de fato a empresa crescer e ela tiver desenvolvimento, que vai gerar oportunidades de outros desafios para as lideranças. E manter um plano, ele é sempre importante porque é o plano que vai dar o direcionamento da empresa do futuro. Então, toda empresa precisa ter um plano de sucessão, desde que ela saiba para onde ela vai, se ela de fato identificar quais são os líderes que ela imagina para o futuro, se os líderes que estão hoje na empresa são os líderes que a empresa quer para o futuro, ou precisa oxigenar. Mas eu não tenho dúvida que um plano de sucessão ele é essencial hoje. E mais, uma coisa que a gente não falou, mas que eu gosto de frisar aqui, o nosso plano de sucessão ele precisa ser diverso. Precisa ter mulheres mapeadas na sucessão. Eu vejo muito plano de sucessão de várias empresas, praticamente 100% dos sucessores são homens, não tem nenhuma mulher identificada. E eu falo de estereótipos, né? Então, assim, voltar de novo e olhar, nós estamos falando de diversidade e inclusão e uma sucessão de uma empresa com líderes de sucesso e líderes que na empresa tenha líderes de todos os tipos, né? Homem, mulher, enfim. Isso é, para mim, importante. Muito bem, obrigada aos nossos convidados do painel. Penso que foi um debate bastante rico em diferentes perspectivas. Obrigada também a todos os presentes. Penso que agora as questões podem fluir durante o networking, certo, Marlene? Vamos passar para esse momento e, caso existam mais questões, podemos falar um bocadinho durante esse período. Obrigada e continuação de um bom dia. Obrigada mais uma vez ao painel e por sugestão do painel e obrigação da doutora Inês, vamos fazer um brinde. Um ano e sim, acho que é uma iniciativa interessante e caras que têm vindo a participar merecem muito este momento e vou querer convidar aqui pessoas que estiveram desde sempre. Celso, por favor, juntar-se, Daniela, Vanessa e vamos passar então a fazer um brinde.